Como prometido, recebemos aqui no estúdio da TVCI agora o médico João Zata, que vai falar sobre Covid-19, vai falar sobre H1N1, são várias as doenças perigosas nesse momento, inclusive sobre dengue, que infelizmente tem assustado e tem trazido muitas preocupações aqui para a cidade de Paranaguá, para todo o litoral. Doutor, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, um ótimo dia. Eu que agradeço o pessoal que está assistindo o Bom Dia Litoral, é com muita gratidão que eu venho mais uma vez aqui falar sobre esse assunto tão interessante, né, Pierre? E infelizmente também dá algumas notícias não tão boas aí para a população, mas agradeço pelo convite novamente. Doutor, já começo a nossa conversa perguntando sobre vacina da Covid-19, mas não é aquela pergunta de praxe, questão de principalmente eficácia. Muita gente se preocupa com a eficácia, mas uma outra pergunta. A pessoa tomou a vacina contra a Covid-19, uma vacina que, a princípio, as doses disponíveis, os medicamentos disponíveis requer 2 doses, né? Então, até a chegada, de fato, da Janssen, que já está no Paraná, mas ainda não foi distribuída para as cidades, a gente tem à disposição imunizantes que precisam de 2 doses para completar o esquema vacinal. Nesse caso, a pessoa tomou a primeira dose, ela já recebe algum tipo de proteção, mesmo que não completa, contra a Covid-19? Perfeito. Bom, isso na verdade é uma das maiores preocupações que eu tenho com relação à questão da vacina, Pierre. 2 preocupações. As pessoas que tomam a vacina e acabam diminuindo um pouco, relaxando as medidas de proteção, como máscara, isolamento social, e aquelas pessoas que tomam a vacina e em seguida, na primeira semana, acabam adquirindo a Covid-19. Gente, é claro que quanto menor o tempo de tomada da vacina, você vai ter uma quantidade menor de anticorpos. Teve uma pesquisa que saiu há pouco tempo com relação à vacina de Oxford, em que nos dizem que talvez, após 21 dias da primeira dose da vacina de Oxford, você já tem cerca de 70% de proteção. Mas isso é uma suposição, não há nada comprovado ainda. Mas o que eu quero deixar claro para as pessoas é o seguinte: quanto menor o tempo em que você pega o vírus da Covid-19 ao tomar a primeira dose, maior a sua chance de criar novas variantes. Então a gente pega uma pessoa que tem uma quantidade, uma titulação pequena de anticorpo da vacina, é claro que o vírus ele vai começar de forma evolutiva a criar replicações ou variantes ali que vão se proteger contra esses anticorpos, né? Então é por isso que no Brasil o que me preocupa maior é esse intervalo tão grande entre a segunda dose que está sendo aplicado, e isso eu vejo diariamente no meu consultório. Pessoas tomando uma primeira dose, na primeira semana já, ou até mesmo na segunda semana, já adquirindo a Covid-19. É claro que se isso a gente colocar numa quantidade de milhares de pessoas ocorrendo essa situação, a gente vai notavelmente tendo a criação de novas variantes aí resistente, infelizmente, à nossa vacina. Doutor, se a pessoa tomou a primeira dose da vacina e aí depois de uma semana ela teve alguns sintomas, digamos que até poderia ser uma gripe normal, ela faz o exame da Covid-19. Se não for Covid, vai testar positivo para a Covid-19? Não. É isso que eu sempre estou falando para as pessoas, Pierre. O único exame em que você pode gerar uma certa confusão pela aplicação da vacina é o exame sorológico, que é o exame de sangue, que, aliás, gente, não é um exame para se fazer diagnóstico de Covid. Exame para diagnóstico de Covid é o RT-PCR ou o antígeno, que são feitos em farmácias, que é a coleta através do swab nasal ou oral. Esse é o único exame para fazer diagnóstico de Covid. Esse exame, ele não é comprometido através da vacina, porque eu canso de dizer para as pessoas, a vacina, ela não vai injetar o vírus em você. A Coronavac são partículas de vírus morto, não tem vírus vivo. E as outras vacinas, então, como Oxford, é de vetor viral que tem uma partezinha só de material genético do coronavírus. Então, não tem capacidade de você ter a doença Covid-19 tomando a vacina. Então, não tem como dar positivo no teste. Doutor, no que diz respeito da eficácia desses imunizantes, muitas pessoas, e muitas mesmo, tentam escolher a vacina que vão tomar no local de aplicação do medicamento. Várias, inclusive, quando chegam ali para tomar o medicamento e descobrem que não é a vacina que elas querem, vão embora, até mesmo com cadastro já feito. É preciso ter esse medo da eficácia? Faz sentido ter medo porque a vacina A tem uma eficácia de 8% superior à da vacina B? Ou, na verdade, é um temor sem fundamento da população? Não, veja bem, Pierre, tem um certo fundamento sim, porque a gente sabe que tem vacinas que têm uma eficácia maior.
do que outras. É claro que a gente não está no momento que a gente pode escolher vacina. Infelizmente, aqui no Brasil não foi feito um bom trabalho inicialmente com relação à aquisição dessas vacinas e agora a gente não pode escolher a vacina que a gente quer tomar. Mas o que eu sempre estou falando é o seguinte, vacina é uma proteção coletiva e não uma proteção individual. Então, não adianta 20% da população tomar a vacina da Pfizer, que hoje é a vacina de maior eficácia, e os outros 80% não tomarem nada, né? Não vai ninguém se proteger. Inclusive, a Pfizer não dá 100% de proteção para você e, inclusive, tem pessoas que tomaram a Pfizer, pegaram a Covid-19 e foram a óbito em outros países. Então, não dá para você confiar piamente. O que tem que haver é uma proteção coletiva, né? Claro, a gente sabe, gente, que vacinas como, por exemplo, a Coronavac, que é feita de vírus morto, vírus inativo e morto, ela tem uma proteção muito menor em pacientes idosos e uma proteção, de certa forma, maior em pacientes mais jovens. Então, quando você vê a televisão, enfim, meios de comunicação divulgando 50% de proteção, isso é uma média. É uma média por quê? Porque o paciente jovem ele pode ter até 70% de proteção, enquanto que o paciente idoso, 40%, 30%. Né? Claro, infelizmente, foi a única vacina que a gente teve à disposição para aplicar em pacientes idosos. E, aliás, está se estudando para se fazer talvez uma terceira dose de uma outra vacina nesses pacientes de mais risco, como, por exemplo, a vacina da Pfizer. Então, isso está sendo feito o estudo. Mas o que eu quero que as pessoas tenham em mente em casa é que vacina é proteção coletiva e não proteção individual. E aí, através dessa busca pela proteção coletiva, ela vale a pena, por exemplo, parte da população tomar Coronavac, parte tomar Pfizer, parte tomar AstraZeneca, outra parte tomar da Janssen, outra parte tomar de uma quinta vacina que pode chegar no Brasil. Então, não importa qual é o medicamento, o importante é que a sociedade esteja imunizada contra os sintomas graves da Covid-19. Exatamente. É o que eu sempre dito aqui em Paranaguá, né? Vacina boa é vacina no braço do povo. E exatamente isso, vacina boa é vacina no braço do povo. Não importa que tipo de vacina tome, mas que seja de forma coletiva a maioria das pessoas tomarem. E aí vai a grande preocupação da gente, Pierre. A gente tinha, no começo da pandemia, o SARS-2-Nikov, que a gente precisava vacinar em 60% da população para ter uma queda brusca do contágio. Se a gente for comparar com a variante Delta, que é aquela variante da Índia que deixa a gente tremendo na base, a gente calcula que a gente tem que vacinar cerca de 90% da população. Só para você ter uma noção, nenhum país conseguiu fazer isso até hoje, nem Israel. Esse movimento anti-vacina que ganha força no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. Inclusive, vários moradores de Paranaguá dizendo que não vão procurar vacina porque a vacina coloca chip no organismo, porque a moeda gruda no corpo quando você toma o medicamento. Faz algum sentido esse temor? Nenhum sentido. Isso é absurdo. As pessoas elas vêm no meu consultório e perguntam para mim o que eu acho da vacina. Gente, não tem o que você achar da vacina. A vacina é a única forma de salvar a gente disso. Se não houver a vacina, meu amigo, a Covid-19 vai se tornar uma doença comunitária. Uma doença comunitária que mata 1% da população. Calcula quanto que é 1% de 1 milhão. São milhões de pessoas que vão morrer por causa disso. Inclusive a gente da tua família. Entendeu? Então, a vacina você tem que acreditar. Eu respeito as pessoas que não querem tomar vacina, mas se você for conversar comigo, com certeza eu vou tentar te convencer o máximo possível para tomar vacina. No que diz respeito agora da vacina da gripe, o estado do Paraná adotou agora um grupo prioritário diferente, que é toda a população acima de 6 meses, por causa da baixa adesão da busca da população pela vacina. Quem tomou a vacina da Covid-19, quanto tempo depois pode procurar a unidade básica de saúde para receber o medicamento que imuniza contra H1N1? Bom, a gente não pode esquecer que a gente está entrando no inverno, né? Aliás, essas pessoas que têm que tomar a vacina da gripe já deveriam ter tomado essa vacina agora, antes no mês passado. E a gente espera que haja um aumento do H1N1, apesar de que no ano passado a gente realmente teve uma diminuição muito brusca de casos de influenza, isso é por conta do próprio coronavírus. Talvez esse ano a gente tenha um pouquinho mais de casos, porque nós temos mais pessoas vacinadas contra a Covid-19. O que eu oriento as pessoas é o seguinte, espere em torno de 15 dias, é o tempo que a gente tem que esperar numa vacina viral. Então, se você tomou, por exemplo, a vacina da gripe e pretende tomar a vacina da Covid, espere 15 dias. Agora, se for ao contrário, você faz a mesma coisa, tomou a vacina da Covid, espere 15 dias para tomar a vacina da gripe. É importante realmente tomar a vacina contra a influenza A, contra H1N1? Totalmente. Essas doenças ainda existem, são doenças infelizmente comunitária e sazonal, ou seja, elas ocorrem com muito maior quantidade na época de inverno e também elas causam mortalidade de várias pessoas. Então a gente tem que tomar a vacina da gripe tanto quanto tomar a vacina da Covid-19. Claro,
se você tiver à disposição as duas vacinas, dê preferência à Covid-19. Agora, doutor, ainda falando sobre Covid-19, quando a pessoa acaba contraindo a doença, o que ela deve fazer? Qual o comportamento dessa pessoa? Primeiro que o óbvio, até porque a gente fala desde o início da pandemia, é se isolar do restante da família, se isolar das demais pessoas e, em hipótese alguma, sair, né? Não se expor, não expor outras pessoas, a sociedade inteira ao vírus. Mas, além disso, quais os cuidados que um paciente com Covid-19 deve adotar? Bom, o primeiro cuidado é bloquear o contágio, né? Se você suspeita que você esteja com Covid-19, eu espero hoje que a maioria das pessoas tenham em mente quando elas devem suspeitar que estão com Covid-19, elas devem naturalmente bloquear o contágio. E bloquear o contágio é fazer o próprio isolamento, né? Avisar no trabalho que está com suspeita de Covid-19, avisar os familiares que moram com você que você está com Covid-19 e até mais importante do que isso, Pierre, é também bloquear as pessoas de casa. Né? Então, quem convive com você por mais de 6 horas, essa pessoa já pode estar portando o SARS-2 e ser assintomática. Né? E pior, ela vai passar para outras pessoas fora de casa. Então, se tem uma pessoa dentro de casa com Covid-19, bloqueie todas elas, não tire crianças de casa, colocar na casa do vovô e da vovó para poder cuidar, porque é muito possível que ela já esteja contaminada. E, além disso, procurar o atendimento médico. A questão do atendimento médico, eu digo sempre o seguinte, você não precisa já sentir uma dorzinha de garganta e correr para o médico naquele momento. Tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte, se os seus sintomas estão leves e você acha que consegue tratar com algum medicamento em casa, trate e aguarde até o 3º e 4º dia de sintoma para aí sim procurar o médico e talvez fazer o exame de suave nasal ou suave oral. Porque não adianta você sentir já o sintoma e em seguida ir fazer o exame, porque é muito grande a chance de dar um falso negativo. Então, aguarde em torno do 3º e 4º dia. E após ir ao médico, sempre fique em observação com relação aos seus sinais, principalmente a temperatura e aquilo que a gente sempre bate, né, Pierre? A questão da sua saturação, que é a oxigenação na ponta do dedo. Doutor, no que diz respeito da vacina, voltando ainda sobre esse assunto, as pessoas elas acabam deixando para depois, eu não quero tomar vacina no final de semana porque eu quero beber no sábado, eu quero beber no domingo, e aí geralmente a vacina chega na sexta, no sábado. Tem um prazo mínimo para a pessoa, depois de tomar a vacina, poder voltar a ingerir bebida alcoólica? Essa pergunta eles fazem demais, Pierre. Eu digo a mesma coisa, né, Pierre? Assim, ó, isso tudo varia da quantidade, né? Então, se uma coisa é você tomar 2 latinhas de cerveja, outra 3 engradados, né? Então, isso varia muito com relação à quantidade. O que eu sempre oriento é assim, ó, tomou a vacina da Covid-19, como a gente espera que essas vacinas elas possam ter efeito diverso por até 3 dias depois da aplicação, espere 3 dias para tomar alguma coisa. Né? Claro, não há nenhum estudo, né, que contraindique e diga, não, você não pode ingerir bebida alcoólica, não pode tomar vinho, não pode tomar cerveja, enfim, não há nenhum estudo. Tá? Mas o que eu, Dr. João Zata, oriento meus pacientes é ficar em torno de 3 dias sem tomar alguma coisa. O que eventualmente acontece é você estar numa festinha em casa, tomando alguma coisinha com a tua esposa e tal, de repente surge aquela mensagem no WhatsApp, chegou vacina para tua idade, corre, corre, corre. E aí eu recebo também uma enxurrada de doutor, o pessoal já me liga, doutor, será que eu posso tomar? Não sei o que lá. Gente, claro, isso vai variar da quantidade também. Se você tomou 1 ou 2 latinhas de cerveja, isso não vai impedir de você tomar. Se está naquele momento e você precisa tomar vacina, vai e toma. Mas é claro, gente, se você tomou um monte de bebida alcoólica, já está um pouco alterado da sua consciência, nesse momento é bom você esperar um pouco e tomar no outro dia, é claro. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Litoral. A sua presença aqui, ela com certeza ajudou a esclarecer várias dúvidas dos telespectadores, do pessoal que está em casa. Inclusive, já fica o convite para uma próxima oportunidade, quando você tiver a disponibilidade de retornar aqui para poder conversar mais sobre vacinação, sobre H1N1, sobre dengue. Nosso tempo acabou estourando, a gente nem falou sobre a dengue aqui no litoral paranaense, mas fica para uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado pela participação. Pierre, gratidão ao povo parnanguara, tá? Parabenizar a todo o município de Paranaguá e Litoral que está fazendo um trabalho excelente com relação à vacinação. E quero lembrar vocês o seguinte, a gente realmente teve uma diminuição de casos suspeitos de Covid-19, mas a doença continua. Inclusive, pessoas continuam pegando, pessoas continuam indo para UTI e, infelizmente, pessoas continuam indo a óbito. Então, se você tomou a sua vacina, a primeira dose ou até mesmo a segunda dose, continue se cuidando da mesma forma, né, Pierre? Obrigado. Então, deixa eu só abusar um pouquinho, abusar bem pouquinho mesmo, já que você tocou nesse assunto. Qual a avaliação que o senhor faz do cenário atual da Covid-19 aqui no litoral paranaense? A vacina está ajudando a diminuir o número de casos e casos graves?
Veja bem, Pierre, olha só, é difícil eu falar isso estando numa ponta só do tratamento que seria o tratamento de entrada da Covid-19. Né? O que eu posso falar para vocês é que, de acordo com a minha prática, eu notei realmente, de semana passada para cá, uma diminuição muito sensível de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Só para você ter uma noção, eu faço um cálculo na minha clínica, é o seguinte, a cada 10 pessoas que eu pedia exame de RT-PCR antes, 9 davam positivo. Agora, a cada 10 que eu peço, 3 ou 4 dão positivo. Então, houve praticamente diminuir quase pela metade o número de casos. E eu espero que diminua mais. Claro que eu não sei se isso é por conta da vacina ou se isso é porque nós estamos no final realmente da segunda onda. Mas eu quero acreditar que seja por causa da vacina. Doutor, muito obrigado. Agradeço. Vacina salva, gente. Por favor, tome a vacina.